Se você tem a sua Bíblia de papel ou no seu celular, eu estou com o meu celular aberto aqui, eu pus minha mensagem, mas nada como o bom e velho papel, né? Vai que dá uma travada aqui, então a gente sempre tem que estar prevenido. Abra a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 7. Eu quero falar nessa manhã um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e que eu acho que é uma das coisas, tenho certeza, que é algo que, uma das atitudes que mais alegra o coração do Senhor nas nossas vidas é a gratidão. Amém? E nós vamos falar muito, usar o exemplo de Davi. Davi foi um homem grato ao Senhor. Amém? Diz assim: foi naquele dia, pela primeira vez, que Davi encarregou a Asaf e seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. Rapidamente, vamos orar por essa palavra. Pai, obrigado também por essa manhã, Senhor. Como é bom estarmos aqui exaltando o Teu nome. Ó Deus, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe na manhã desse domingo nesta igreja. Obrigado, Senhor, pela Tua alegria, que é a nossa salvação, que é a nossa força. Obrigado, Senhor, como o pastor Bruno já orou por esse templo, por esse espaço que o Senhor colocou, Senhor Deus, na mão da Tua igreja, para que aqui pudéssemos reunirmos, ó Pai, e louvar o Teu nome. Eu sei, Senhor, ó Deus, que o Teu coração se alegra, Senhor, quando cantamos, quando bendizemos o Teu nome, Senhor. Por isso recebe, Pai, a nossa adoração, recebe a nossa gratidão nessa manhã. Que esta palavra, Senhor Deus, da mesma forma que Teu Espírito Santo colocou no meu coração, possa, Senhor Deus, essa semente estar germinando em cada coração e dando muitos frutos para que o Teu nome seja exaltado, Pai. Por tudo isso nós Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, gratidão. Eu acho que é uma das atitudes que cada um de nós deve ter todos os dias nas nossas vidas. E essa atitude de gratidão agrada o coração do Senhor. Porque o Senhor, na verdade, Ele nos deu tudo. E muitas vezes, as circunstâncias do nosso dia a dia, a nossa correria, o nosso trabalho, ou mesmo até a própria igreja, o nosso ministério. Às vezes nós estamos tão envolvidos, de alguma forma, com tantas atividades, com tantas coisas, e esquecemos de lembrar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Esquecemos que um dia nós fomos resgatados pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Esquecemos que um dia nós éramos ou estávamos condenados à morte eterna, afastados de Deus, mas Deus, na sua imensa misericórdia, no seu amor infinito, Ele resolveu nos redimir. E o fato de nós hoje sermos homens, mulheres, que podemos chamar como novas criaturas, que fomos alcançados pela graça de Deus, só por esse fato, já seria o suficiente para nós termos uma gratidão imensa nos nossos corações. E o que é gratidão? Gratidão, na verdade, é um ato que você tem, um sentimento que você tem no seu coração, quando alguém faz alguma coisa para você, e você sente a necessidade de agradecer a ela. O que Deus fez? Como eu disse, né? Ele nos salvou. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso. Era o seu único filho. Havia alguma possibilidade de nós, como homens e mulheres, alcançarmos o nível de justiça que Deus queria que nós tivéssemos por nós mesmos? De forma alguma. Era impossível. Por melhor que nós fôssemos, por mais que nós fizéssemos boas obras, por mais que nós tentássemos de todas as formas sermos o melhor possível, isso não seria suficiente. Porque o pecado entrou na raça humana, quando nós decidimos nos afastar da presença de Deus, decidimos andar por nossa própria conta. E olha o resultado disso. Qual é o resultado do pecado? É o que nós temos vivido. Infelizmente, uma terra que era para ser próspera, abençoada,
fértil, não que não seja, mas era muito mais antes do pecado. O pecado veio e destruiu tudo isso. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós não poderíamos, por nós mesmos, alcançarmos o nível de satisfação em termos de bondade, de justiça que Deus exige. Porque Deus é 100% santo. Não existe nenhuma mancha, nenhuma mácula na santidade de Deus. Deus jamais pecou. Jesus veio à terra para nos salvar. Ele foi o único homem que conseguiu andar nesta terra como ser humano sem cometer nenhum pecado. E gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício. Você, hoje de manhã, eu faço essa pergunta, você não precisa responder, mas no seu coração, você já teve algum motivo para agradecer a Deus? E você já agradeceu, assim, abrindo a sua boca e falando, verbalizando aquilo que você agradece, aquele sentimento que você... Senhor, eu não sei, cada um aqui tem os seus motivos para agradecer. Eu, por exemplo, agradeci a Deus. É assim, eu não agradeci muito por esse frio que acordou hoje, que eu acordei de manhã e senti. Eu saí de casa muito cedo, acordei às 5h15 da manhã. E olha, não estava fácil. Mas, pelo menos, tinha o sol da Rússia, né? Conhece o sol da Rússia? É aquele sol que está lá de enfeite, que não funciona para nada, não esquenta. Você pode ficar ali, porque o vento que estava congelava, né? Mas eu agradeci, por quê? Agradeci a Deus por um dia tão bonito que Ele está proporcionando. Eu agradeci a Deus porque eu acordei. Eu agradeci a Deus porque eu tenho uma família. Eu agradeci a Deus porque eu tenho uma boa casa. Porque eu tenho uma igreja. Porque eu posso estar no meio dos meus irmãos. Gente, é muito bom a gente ter essa comunhão, ter essa alegria de podermos abraçar o nosso irmão, poder compartilhar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Porque você estar do lado de pessoas que são ingratas, que nunca estão satisfeitas, que não acreditam, que nada está bom, é muito complicado. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, temos que ter essa atitude, porque a nossa atitude de gratidão, ela tem que contagiar aquele que não tem a atitude de gratidão. E como que a gente manifesta isso? Por exemplo, você vai pegar o exemplo de Davi, que foi, como eu disse, o homem muito grato na presença de Deus. Mas aí você me pergunta, Davi? Mas justo Davi? Que foi um adúltero? Um assassino? E Deus fala, foi um homem segundo o meu coração. E como que é isso? Lá em Atos, capítulo 13, verso 22, diz assim, depois de rejeitar, eu pus Atos, mas não é, tá, gente? Eu pus aqui, escrevi errado, depois eu vou tentar descobrir onde que estava essa passagem, que eu não lembro o endereço. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Ele fará tudo o que for da minha vontade. A gente tem que ler a palavra de Deus e prestar muita atenção, porque tem coisas aqui que a gente às vezes passa desapercebido. Por exemplo, homem segundo o meu coração. Olha o que Deus disse com relação a Davi. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Por que Deus coloca o verbo aqui no futuro? Porque Deus sabia tudo que Davi faria, inclusive os seus pecados, e Deus, amém, inclusive os seus pecados, os seus deslizes, todos os seus problemas, a Bíblia, o Senhor não escondeu nada, Ele expôs, para que nós entendêssemos como que é realmente a vida do homem, e como nós dependemos do Senhor.
Sem essa presença de Deus nas nossas vidas, nós estamos fadados ao completo fracasso. Por melhor que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida de sucesso, uma vida maravilhosa, sem a presença de Deus, o nosso fim é o fracasso. O nosso fim é a morte. Não adianta nada. Por isso nós precisamos depender do Senhor. E Davi foi um homem que, segundo o coração de Deus, dependia totalmente do Senhor. E Deus sabia disso, por isso que ele falou, Ele fará tudo o que for da minha vontade. Ele se deixou ser tratado por Deus, ser reconhecido como um homem segundo o seu coração. Davi era esse homem. Como poderia, né? Um assassino, um adúltero, que praticou grande crueldade. Se você for lá e ler a história de Davi, quando ele comete o pecado com Batseba, e ela engravida dele, ele manda o marido dela, ele falou, agora a situação está complicada para o meu lado. Ele chama o marido dela e manda ele para frente, lá da guerra, para que ele morresse. Porque antes, ele havia trazido para que ele dormisse com a Betseba, para quem sabe essa gravidez fosse de alguma forma mascarada, mas ele, um homem fiel a Davi, disse que não poderia naquele momento abrir mão do seu trabalho, da sua obra, daquilo que ele tinha que fazer. E olha a situação que Davi se encontrava. E agora, o que eu faço? A única solução é matar aquele homem. E tem que morrer. Percebe como um abismo vai chamando um outro abismo. Como um erro. Quando a gente tenta consertar um erro que nós cometemos, fazendo outro erro pior ainda, a situação, em vez de melhorar, ela só piora. Foi o que aconteceu com Davi. Ele manda aquele homem para a frente de batalha e ele morre. E as consequências, acredito que todos aqui conhecem, as consequências de todo o pecado. Mas ele reconheceu o Senhor na vida dele. As consequências do pecado existiram. Não adianta a gente se iludir e achar que o nosso pecado não gera nenhuma consequência, porque tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. O pecado pode estar, sim, perdoado. Davi foi perdoado, cada um de nós aqui foi perdoado, mas muitas vezes nós colhemos alguns frutos do nosso pecado, do nosso passado. E nós temos que trabalhar isso nas nossas vidas, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós entendemos isso, nós temos uma vida liberta. Como eu falo, é libertador viver isso. Nós não podemos ficar presos aos pecados, às nossas mazelas do nosso passado. Amém? Deus conhece o meu e o teu coração. E nós temos tudo à nossa disposição para que nós possamos viver uma vida realmente de gratidão nos nossos corações. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha a abundância de ação de graças em seu coração. É isso que nós temos que ter, a abundância de ação de graças. A vida de gratidão é um estilo de vida que nós temos que adotar todos os dias para cada um de nós. Ao acordar de manhã, que a alegria que você demonstra para o Senhor, ela tem que ser verbalizada. O seu primeiro pensamento tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor. Muitas vezes a gente acorda de manhã, o primeiro pensamento que vem são os problemas, as lutas, as dificuldades. Mas se você se deixar envolver por isso, você já começa o dia pesado, você já começa o dia, difícil. Porque quando nós tentamos resolver as coisas na força do nosso braço, na nossa capacidade, e às vezes nós achamos que nós não temos capacidade para resolver tudo e não temos mesmo. Mas quando o seu primeiro pensamento for o Senhor, coloca nas mãos dEle. Coloca nas mãos dEle tudo aquilo que você precisa fazer naquele dia. Dê graças a Ele. Senhor, obrigado.
Obrigado por eu estar vivo. Obrigado por o Senhor me dar mais uma oportunidade de eu viver a Tua glória, de eu experimentar o Teu poder, de eu experimentar a Tua graça, de eu experimentar e mostrar ao outro aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor é na minha vida. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar no seu dia. Você vai ter um dia que vai fluir, as coisas vão fluir de forma diferente, as coisas vão começar a andar de forma diferente, e você vai poder experimentar cada dia mais o derramar do Espírito Santo, porque quanto mais você se coloca nas mãos do Senhor e fala, eis-me aqui, me usa, o Senhor vai começar a te usar cada vez mais, e de forma mais poderosa, e de forma mais, alcançar mais e mais pessoas, porque o objetivo nosso não é nós ficarmos parados aqui dentro de uma igreja, cantando, agradecendo, não, o objetivo é nós estarmos aqui, sermos ensinados, sermos capacitados, enchermos o nosso tanque espiritual para que lá fora nós possamos mostrar àqueles que pertencem ao mundo, que não pertencem ao Senhor, o Deus a quem nós servirmos. Porque quando você tem uma atitude de gratidão, em meio à luta, em meio à tribulação, em meio aos problemas, as pessoas, de alguma forma, elas questionam, elas falam, como que você consegue agradecer no meio desse turbilhão, no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade? Porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Ah, mas eu não acredito nisso. E muitas vezes no meio da luta, da tribulação, isso parece tão distante da minha vida. Não interessa. O que interessa é o que a palavra de Deus diz, não é aquilo que você pensa. Agora, você quer mudar esse quadro? Você quer mudar essa situação? Muda através daquilo que você fala, daquilo que você declara. Porque aquilo que nós falamos, quando nós falamos, o nosso cérebro começa a assimilar aquilo. Mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você não esteja acreditando naquilo, declare a palavra de Deus. A palavra de Deus gera vida nas nossas vidas, onde há morte dentro de nós. Quando a palavra de Deus entra, a morte vai embora e a vida começa a nascer. Amém? Senhor, eu tenho isso para fazer nesse dia, eu tenho esse problema para resolver, eu não consigo, eu não sei, eu não consigo nem orar nesse sentido, mas a tua palavra diz que o Senhor é poderoso. Muda a minha história, muda o meu pensamento, muda o meu estilo de enxergar as coisas, a forma como eu vejo as coisas. Quando você se coloca nessa posição, é nesse momento que o Senhor começa a transformar o seu coração, colocando em você estratégia, colocando em você novas ideias para poder resolver a sua luta e ter uma vida mais leve na presença de Deus. Quando nós temos um coração grato, uma das coisas que a gente faz é nos lembrarmos daquilo que o Senhor já fez. Outro dia eu parei para pensar. Muitas vezes a gente para pensar e fala, puxa, tantos anos, alguns mais, outros menos, né? Na presença de Deus, que eu sou convertido, e você já parou em algum momento para fazer uma retrospectiva do dia que você se converteu até o dia de hoje, tudo que o Senhor já operou, tudo que o Senhor já fez, todos os milagres que você já viveu na presença de Deus? Porque muita gente esquece, né? Não que a gente esquece, fica guardado lá no fundo da memória, mas quando nós somos gratos a Deus, aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, ela tem que estar muito viva. Essas coisas têm que estarem vivas na nossa memória. Lá em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 12, diz assim, lembrem-se das maravilhas que Ele fez. Lembrem-se. Você tem se lembrado das maravilhas que o Senhor já fez para você? Dos seus prodígios e ordenanças que pronunciou. Lembrem-se. Então, as lembranças daquilo que você viveu, daquilo que o Senhor já operou na sua vida, elas têm que estar vivas, muito vivas, no seu coração, na sua memória. Um coração agradecido.
Um coração agradecido não sofre de amnésia. Não sofre de amnésia. Ah, mas eu não lembro de nada que o Senhor já fez. Às vezes nós estamos tão, como, né, a pastora Mônica falou aqui, nós estamos tão blindados, tão refratários, tão frios no nosso interior, que tudo que o Senhor fez parece que perdeu o sentido, perdeu a graça. A nossa vida se torna algo tão insípido, tão sem graça, sem sal, sem gosto. Mas nessa manhã, o Senhor quer mudar essa história, o Senhor quer mudar nossas vidas, Ele quer mudar tudo o que há dentro de nós, toda falta de lembrança, toda frieza, toda escassez. O Senhor quer mudar, Ele anseia por isso. Ele anseia por isso. Não sofra de amnésia. Porque quando nós somos gratos ao Senhor, nós não nos esquecemos daquilo que Ele fez por nós. Quando nós não sofremos de amnésia, nós guardamos no coração os benefícios, aquilo que o Senhor já fez por nós. Se você for ler lá o Salmo 116, mostra exatamente que Davi não havia se esquecido daquilo que o Senhor tinha feito por ele. Se você quiser colocar aqui, Salmo 116, vamos ler, porque eu acho interessante isso. Diz assim: eu amo o Senhor. Ele já começa dizendo que ele amava ao Senhor. Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei em toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Quem aqui nunca viveu isso? Em algum momento das nossas vidas. Olha só, parece que é uma coisa meio contraditória, né? Eu amo o Senhor. Por outro lado, ele diz, olha quantas coisas, entre aspas, ruins aconteceram a ele. Ele inclinou para mim os seus ouvidos, eu invocarei toda a minha vida. Porque ele sabia o que Deus era para ele. Ele disse assim: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição, tristeza me dominaram. Quantas vezes nós nos sentimos dessa forma? Parece que a morte nos envolve, a aflição, é tristeza, é luta, é tanta coisa que envolve a gente, e nós nos esquecemos de dizer que, apesar de tudo isso, nós amamos ao Senhor. Amém? Qual é a tendência natural do homem natural, não do homem sobrenatural? O homem natural é falar que se dane, não quero mais saber de nada, né? A vida é uma porcaria. As pessoas que chegam perto de mim só para se aproveitarem, só me decepcionam. Eu amo o Senhor. Eu posso te dizer uma coisa: nós somos falhos. O Senhor não, o Senhor é perfeito, Ele jamais vai te decepcionar. Ah, mas Ele permitiu que tudo isso acontecesse? Então Deus não é bom? Deus é bom. Não importa o que aconteça. Nós, essa semana, acho que todo mundo aqui sabe, né? Do pastor Aquiles. Quem conhece aqui? Todo mundo conhece ele, né? A maioria, pelo menos. Nosso amigo lá de Piracicaba, né? Amigo meu já de muitos anos, já pregou várias vezes aqui, esteve aqui no nosso encontro de homens pregando, há menos de um mês, acho que está fazendo um mês, né? Quando foi essa semana, a vida da gente é tão maluca, que eu falei para a Jane assim, é 1 minuto para a nossa vida virar de cabeça para baixo. Hoje você está aqui, de repente você recebe uma notícia, muda todo o curso da sua vida. Por isso que a nossa dependência do Senhor tem que ser algo muito grande, muito profundo. Aí ele se sentiu mal, foi no hospital, não saiu do hospital. O médico nem deixou ele sair. Leucemia. Leucemia. Um pastor jovem, acho que o Aquiles está com 34 anos, né, Jane?
35? 35. Jovem, com 3 filhos, à frente de uma igreja, crescendo lá em Piracicaba. Eu estive lá em janeiro com ele. Enfim, aí você me pergunta, Deus é bom? Deus é bom. Claro que Ele é bom. Deus é culpado da doença? Lógico que não. A doença é consequência do pecado do ser humano. Não foi Deus que quis que o homem ficasse doente. O homem escolheu se afastar de Deus, por isso as doenças vieram. Amém? Agora, se eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, se eu acredito que Deus é poderoso para me curar, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, eu vou dar graças a Deus, não pela doença, mas o que Deus vai fazer na minha vida, ou no caso da vida do pastor Aquiles, através dessa doença. E quantos testemunhos nós não tivemos aqui? De cura. Né? Pastora Mônica foi curada do câncer. Né? Keila, passando por um processo. O Senhor tem cuidado da vida dela. Pastor Aníbal, também. A nossa amiga também lá de Rio Claro, a Gislaine, também que passou de um dia para o outro. O pastor olhou para ela assim, há 2 anos atrás, e falou, nossa, Gis, você está meio pálida, né? E ela foi no hospital. Também leucemia. A vida mudou assim de um minuto para o outro. Nós temos que entender que o nosso coração não pode não depender de Deus. Essa doença não é para a morte. Essa leucemia, esse câncer, seja ele qual for, qual doença for, se for câncer, se não for, enfim, não é para destruição, é para a glória de Deus, é para mostrar que não importa as circunstâncias que eu viva, o que importa é o que está no meu coração, a gratidão que eu tenho no meu coração, de saber que o Senhor um dia escolheu me salvar, porque Ele me ama, independente daquilo que eu faça ou que eu deixe de fazer. O amor de Deus não muda, como nós cantamos há pouco aqui, o seu amor não muda. Não muda. É fácil? Lógico que não. Mas nós aprendemos. É uma decisão. Da mesma forma que perdão é uma decisão, gratidão é uma decisão também. E nós aprendemos a caminhar e adotar esse novo estilo de vida nos nossos corações. E você vai ver que o ambiente ao seu redor começa a ser transformado também. Começa a mudar. As pessoas começam a te ver de uma forma diferente. As pessoas começam a te ver de uma forma que você possa testemunhar, e muita gente vai começar a se aproximar de você e questionar qual é a razão da sua fé. É para isso. Você pensa que Deus se alegra com a doença? Lógico que não, mas Ele pega aquele momento de doença na sua vida e faz com que pessoas sejam salvas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam curadas. O amor de Deus é demonstrado nesses momentos de luta, de dificuldade. Um coração alegre, agradecido, nunca se esquece dos feitos, daquilo que Deus fez na sua vida. Outra coisa, um coração agradecido louva e exalta o nome do Senhor. Amém? Louva e exalta. O que é louvar e exaltar ao Senhor? É eu chegar na igreja de manhã, como nós chegamos aqui, chego aqui, estou com o coração triste, com o coração partido, enfim. Mas eu entro por aquela porta, já criando uma expectativa de algo que Deus vai fazer na minha vida. Aí eu começo a cantar, eu começo a abrir a minha boca, cantar e louvar ao Senhor. Existem tantas formas de nós louvarmos ao Senhor. Deus, na sua multiforme graça e sabedoria, não apenas através da música, mas como eu gosto de orar, através dos dízimos, através das ofertas, através da ministração da palavra, através da comunhão com os seus irmãos, daquilo que você ministra e é ministrado, tudo isso faz parte de um louvor a Deus. E quando você sai daqui, esse louvor tem que continuar. Amém? Ele tem que continuar. Você vai conseguir resolver o problema que você tem que resolver amanhã, hoje?
Não. Então viva hoje. Basta cada dia o seu mal. Deixa o mal de amanhã para amanhã. Não vai sofrer por antecipação. Vem aqui para a igreja, louva a Deus, agradece, levanta a sua mão, expressa a sua gratidão, expressa o seu louvor, mostre a Ele o quanto você realmente o ama. Tira, né? Aquilo que a pastora Mônica falou, tira os impedimentos que não permitem que você mergulhe na presença dEle, que você vá mais fundo na sua presença. A gente gosta de carregar peso. A gente vai pondo um peso aqui, outro peso ali. É o peso do medo, é o peso da culpa, é o peso do remorso, é o peso da angústia, é o peso da incredulidade. E esses pesos vão nos jogando para baixo e vão tornando o nosso caminhar cada vez mais difícil. E não se iluda achando que Deus vai vir sozinho e pegar esses pesos, não. Você, eu, cada um de nós, temos que ir tirando esses pesos das nossas costas. E muitas vezes nós não tiramos porque nós nos colocamos numa posição de coitadinho de mim. De autocomiseração. Eu sou um coitado mesmo, eu não consigo. Ai, meu Deus. Aí você acha que isso vai atrair a atenção das outras pessoas e você vai ser paparicado. Não, gente. Vamos tirar tudo que nos atrapalha, tudo que nos impede. A palavra diz isso. Afastando de nós, tirando de nós tudo aquilo que nos impede, que impede a nossa caminhada, que impede o nosso avanço, que impede de nós sermos realmente homens e mulheres gratos ao Senhor, que vence o pecado, que vence tudo aquilo que nos atrapalha. Nessa manhã, eu quero desafiar cada um de vocês a viver isso. Amém? Não vou dizer para você que tem dias, há fases na vida da gente, que a gente desanima, realmente a gente desanima. Não vamos aqui achar que a gente vai viver uma vida 100% tudo maravilhoso. Não. Nós vamos ter os nossos dias de desânimo, nós vamos ter os nossos dias de tristeza. Mas isso não pode ser um impedimento para que a gente continue sendo grato ao Senhor. Amém? Tem dia que a gente acorda mesmo chateado. Tem dia que a gente acorda mesmo irritado, de mau humor. Mas como que eu vou lidar com todos esses sentimentos? Um coração agradecido louva e exalta ao Senhor. Lá em 1 Crônicas 16, verso 9, a primeira parte, cantem para Ele, louvem-no. Cantem para Ele, louvem-no. Meu pai era engraçado, meu pai era um homem que ele cantava dia e noite, era uma coisa incrível, né, Jane? Meu pai vivia cantando, e meu avô, o sogro dele, né, pai da minha mãe, ele não se conformava com isso. Mas como é que esse homem canta tanto, gente? Assim, ele ficava o dia inteiro cantando e louvando, né? Como que esse homem canta tanto, Vinícius? Meu primo, né? A mãe dele, que era irmã do meu pai, cantava também. Sabe que a minha tia... Oi? Minha tia também, acho que estava no sangue deles, né? Eu, infelizmente, não herdei essa genética de cantar. Mas, uma vez, eu nunca me esqueço, lá no bispo, logo que eu me converti, e meu pai era meio batistão, assim, daqueles bem tradicionais, mas ele começou a ir, de vez em quando, ele ia lá assistir culto com a gente. E uma vez, a gente vai falar com meu pai, ele ia entrando e ele era bem extrovertido. E quando a gente chegou lá na igreja, cadê meu pai? Né? Quando eu vi, ele já estava aqui em cima cantando com o pessoal do louvor. Né? Ele conhecia, na época cadê o Paulo? Da Rimena, e a Rimena era de lá ainda. Né? Da época do Abud, da Rosana, todo esse pessoal que era da Nova Vida ali do Bispo, lá no Paraíso. E meu pai já estava lá em cima cantando junto. Né? Acho que nunca nem te contei isso, né, Vinícius? Mas era isso, meu pai cantava e meu avô ficava inconformado. Mas como é que esse homem canta? Às vezes a coisa está difícil e esse homem cantando. Era o estilo de vida que ele escolheu, que ele gostava. E eu já compartilhei várias vezes aqui, quando minha mãe faleceu. Foi um negócio tão louco
Meu pai viúvo com 5 filhos. Eu era o mais velho com 17, os mais novos com 7. Viúvo. E meu pai é lá, louvando, dando glória a Deus, né? Como isso? Gente, isso não é para qualquer um, tá? Isso é para quem é sobrenatural. Nós somos sobrenaturais. A gente não explica quem nós somos. Amém? Só quem vive na esfera do sobrenatural consegue ter uma vida de gratidão ao Senhor. Só quem vive isso. Você vive isso? Se você não vive, eu quero te desafiar a partir de hoje a começar a viver isso. Amém? Viva. Tenha gratidão no teu coração. Louve o Senhor todos os dias da sua vida. Continuando. Um coração agradecido alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Apesar que eu já falei sobre isso, né? Apesar das circunstâncias, o mundo pode estar caindo ao seu redor, tudo pode estar desmoronando, as coisas dando errado, você planejou de um jeito, aconteceu do outro. Amém? Apesar das circunstâncias. E eu gosto de falar, você não tem que dar graças a Deus porque, eu recebi uma notícia ruim, graças a Deus por isso. É meio esquisito, né? Não orna, como eu digo, né? Mas você não tem que dar graças a Deus porque, nossa, estou doente, graças a Deus eu estou doente. Não, gente. Não é isso. A Bíblia não fala isso. É apesar disso, eu vou louvar a Deus. Né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Né? Como diz aquela música antiga lá. Vou passando pela prova dando glória a Deus. É difícil. Mas a gente pode e consegue viver dessa forma. Davi tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas e dos problemas que ele enfrentava. Lá em Crônicas 16:10, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. O Salmo 116:11 diz, na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Delícias perpetuamente, abundância de alegria. Se você não tem tido essa abundância de alegria, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você não está na presença de Deus. Vamos buscar a presença de Deus? Quer sentir abundância de alegria, delícias perpetuamente? Vá para a presença de Deus, mergulhe mais fundo na presença de Deus, para que você viva isso, apesar das circunstâncias, apesar da luta, da dificuldade, na presença de Deus. Há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Começa aqui e vai lá para a eternidade. Lá não termina nunca mais. Amém? Não é uma vida medíocre aqui na terra, não. Deus tem isso, é promessa, diz na palavra. Vá para a presença de Deus e viva a abundância da alegria todos os dias na sua vida. Experimente essas delícias perpetuamente no seu coração. Amém? E esse salmo, o Salmo 16, ele foi escrito num dos momentos difíceis de Davi também, quando ele estava sendo perseguido por Saul. Por isso que ele fala isso. Eu dou graças em todas as circunstâncias. Havia uma perseguição contra ele. Queria matá-lo, destruí-lo, mas ele dava graças a Deus em todas as circunstâncias. E como nós temos visto, vários testemunhos de pessoas que, apesar das lutas e das dificuldades, venceram porque tinham gratidão no seu coração, venceram porque louvaram ao Senhor acima de todas as coisas, porque andaram por cima da luta, pisaram no problema e foram vencedores. O que a palavra de Deus nos ensina? Nós não somos, homens e mulheres, mais do que vencedores. Não é vencedor. Ele coloca um mais, vai além. Em tudo dar graças, diz a palavra de Deus.
E Paulo afirmou isso. Lá em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ah, mas crente é masoquista? Não, crente não é masoquista. Crente não gosta de sofrer. Aliás, nenhum ser humano gosta de sofrer. Eu acredito que não. Só se ele tiver uma patologia aí que isso possa, né, fazer com que ele tenha prazer no sofrimento. Ninguém tem que ter prazer no sofrimento. A gente não se alegra, a gente nem dá graças pelo sofrimento, pela doença, nem por nada. Né? Seja qual for a situação, sempre haverá motivos para nós agradecermos a Deus. O problema é que aonde eu tenho colocado a minha visão. Na luta, na dificuldade, ou nos motivos para agradecer a Deus. Como eu disse, sempre haverá motivos para eu agradecer a Deus. Sempre. É impossível não ter. Procura o que você acha. Eu já dei no início o motivo que nós temos que ser gratos, pelo fato de nós sermos salvos pelo sangue de Jesus. Esse já é o suficiente para nós agradecermos a Deus. Amém? Seja qual for a situação. Um coração agradecido fala daquilo que o Senhor já fez. Davi, ele não apenas celebra aquilo que Deus havia feito na vida dele, mas ele também compartilha. Por isso que é importante a gente testemunhar. Por isso que é importante quando alguém tem uma vitória, vir aqui testemunhar, compartilhar, falar daquilo que Deus fez. Porque isso encoraja os outros, fortalece a fé do nosso irmão. Porque em algum momento a gente vai passar pela luta, pela dificuldade, e nós vamos lembrar daquele testemunho e dizer assim, se ele venceu, se ele conseguiu, na força do Senhor eu também consigo. Porque Deus me ama da mesma forma que ama você, cada um de nós. O amor de Deus, ele não é maior em mim, nem no pastor Bruno, nem maior do que ninguém. O amor de Deus é igual para todos. Amém? Mas, por outro lado, o que vai fazer a diferença entre nós vivermos uma vida de vitória na presença dEle é como nós nos comportamos e como nós vivemos esse amor de Deus que é derramado sobre nós através de Jesus. Como que nós temos, se é que temos realmente uma gratidão nos nossos corações. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. O amor de Deus jamais vai mudar. Ele é imutável e incondicional. Mas cabe a cada um de nós nos colocarmos na presença dEle com gratidão, com ações de graça, falar, testemunhar, viver todos os dias da nossa vida, para que a nossa vida seja realmente uma vida de vitória na presença do Senhor. Lá, voltando para Crônicas 16, 8, o verso 8 diz assim, divulgue entre as nações o que ele tem feito. E o verso 9, cantem todos os seus atos maravilhosos. Cantem todos os seus atos maravilhosos. E eu quero concluir agora com o Salmo 108, versículo 1, que diz assim, o meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Davi não somente louvava e agradecia com seus lábios, mas ele tinha um espírito agradecido. Agradecido. Nosso espírito tem que ser agradecido. Nosso interior tem que ser agradecido. Tem que haver essa gratidão nos nossos corações. E Paulo também, lá em Colossenses, diz que a paz de Cristo seja o juiz nos seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Viver em paz. Como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos ensina a sermos gratos lá do início até o final. Paulo já falando isso. E sejam agradecidos. Vivam em paz. É a paz de Deus que Ele quer derramar sobre a sua vida nesse momento. Amém? É uma paz que vai além daquilo que nós acreditamos e vemos como a verdadeira paz, porque a nossa paz também não depende
de circunstância, não depende daquilo que está acontecendo com cada um de nós. O Senhor se agrada de um coração que reconhece a sua graça e que não esquece de tudo que Ele já fez. Há reconhecimento no teu coração nessa manhã? Amém? Você já fez uma retrospectiva dos feitos grandiosos que o Senhor já operou na sua vida? E você já deu graças a Ele por isso? Um coração agradecido se lembra daquilo que o Senhor já fez. Um coração agradecido louva e exalta o nome do Senhor. Um coração agradecido alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias. E por último, o coração agradecido fala daquilo que o Senhor já fez. Amém? Eu queria deixar você com essa palavra, para que você, nesse domingo, medite nela. E vá além, viva ela. Coloque em prática a gratidão. E eu tenho certeza que se você não tem vivido essa gratidão, a partir de hoje, se você colocar em prática, muita coisa vai mudar na sua vida. E eu tenho certeza também que nós vamos ouvir grandes e poderosos testemunhos de transformação, de mudança, não apenas no seu interior, mas mudança de pessoas ao teu redor. Amém? Queria que você se colocasse de pé nesse momento, chamar o pessoal do louvor aqui, para rapidamente a gente orar. E eu queria que você se colocasse, nesses minutos aí finais, se colocasse na presença de Deus. E não pedisse nada, mas agradecesse. Porque muitas vezes a gente só entra na presença de Deus como pedinte. Aí eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, por favor, me ajuda. Senhor, por favor, me livra. Não. Tenha uma atitude de gratidão na presença dEle. Eu tenho certeza que isso vai alegrar tanto o coração de Deus, que muitas vezes a gente fica clamando por coisas, e quando nós mudamos a nossa oração, quando nós temos um coração de gratidão na presença dEle, as portas começam a se abrir. Você já cria o ambiente para o milagre acontecer na sua vida. Os impedimentos vão caindo por terra, as cadeias vão sendo abertas, tudo vai ficando mais fácil na sua frente, porque o Senhor tem muito prazer na nossa gratidão. Na nossa gratidão. É muito difícil quando nós nos deparamos com a ingratidão. Imagina para o Senhor. E quando nós recebemos a gratidão do outro, fica tudo tão mais fácil, é tão gostoso, a vida fica mais leve. E é assim que o Senhor quer que você se sinta nessa manhã. Mas para isso você precisa ter essa atitude de gratidão, em nome de Jesus. Nesses minutos, 4, 5 minutos aí, enquanto o pessoal aqui canta, comece a agradecer a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque no Senhor encontramos paz, segurança, certeza de vida eterna. Apesar de tudo, Senhor, nós queremos aqui levantar um altar de adoração, de gratidão, de louvor ao Teu nome. Não apenas por aquilo que o Senhor fez, mas muito mais do que isso, aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. E por isso, Senhor, eu te dou graças juntamente com a Tua igreja nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor em algum momento decidiu nos salvar, nos alcançar, nos transformar. E o Senhor prova o seu amor para cada um de nós pelo fato do Senhor ter enviado Jesus Cristo para morrer naquela cruz, derramar o seu sangue, para que nós fôssemos considerados justos diante do Senhor. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós já passamos da morte para a vida. E por tudo isso nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai. Obrigado, Papai. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, porque o louvor que há nos nossos corações, ele brota desse amor que é derramado em nós. Obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado, Senhor, porque nós somos a Tua igreja. Nós somos o Teu povo. E a Tua palavra diz, e nós queremos viver isso, nós somos o povo mais alegre da terra, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, porque a alegria do Senhor é a Tua força. Em nome do Senhor Jesus. E que possamos, Pai, nessa tarde viver essa gratidão, te agradecendo por tudo, e já te dar graças, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer ainda aqui nessa igreja, nesta noite, Senhor, que eu sei que ainda o Senhor tem coisas grandes reservadas para cada um de nós, para aqueles que estiverem aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Receba essa palavra no teu coração. Vá na paz do Senhor. Tenha uma tarde abençoada e um restante de dia na presença dEle, em nome de Jesus.